Deixa eu situar então um pouco você aqui naquilo que a gente tem vivido como igreja. A nossa comunidade tem passado por grandes mudanças e acabamos de receber algumas pessoas que têm iniciado a caminhar com a gente, algumas que já têm caminhado já há algum tempo. E nós queremos então esse domingo começar uma série que eu queria que você imaginasse o seguinte: o tema é Eu Creio e Agora. Então eu queria que você pensasse de duas formas. Talvez você possa estar aqui numa posição de fato dizer eu creio, ok, então o que eu faço agora? Mas você pode também estar numa posição de talvez pensar na possibilidade. Tá bom, vamos dizer que eu creio, eu creio. Então, o que aconteceria a partir daí? O que é que se procede a partir disso? Então entenda que se há uma hipótese a ser considerada, hipótese é aquilo que não é, mas a gente faz de conta que é, para ver como seria se fosse. Então, se você estiver nessa situação aqui, faz de conta que é, certo? Para ver como seria. Então, eu creio, e agora? Hoje eu queria pensar então com você na primeira parte desse sermão, porque nós vamos precisar trabalhar nesse tema de hoje em 2 domingos. Primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a crer: vestir a sua armadura. Nós lemos aqui no início do culto que a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos é uma oração dizendo que eles não são deste mundo. Jesus pede para que o Pai santifique aqueles que são os seus discípulos na verdade, e que a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então observe que quando a hipótese da fé, ou quando o fato da fé começar a existir, ou começa a existir em nosso coração, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós entramos em uma luta, em uma batalha, em uma guerra, ou talvez no nosso contexto comum. Luta, batalha, guerra não é uma coisa muito comum a nós brasileiros, a não ser as guerras que a gente tem na rua mesmo, né? Talvez você pudesse entender isso como uma competição muito acirrada, aonde raciocínios, aonde métodos, onde estratégias são usadas com muita inteligência, com muita habilidade, para que este fato da fé e da caminhada com Cristo ele seja anulado ou, no mínimo, afastado da nossa realidade de vida. Vista a sua armadura. Eu queria pensar com você hoje sobre essa batalha espiritual, sobre essa luta espiritual que todos aqueles que creem no Senhor Jesus começam a experimentar, a viver, e que ela não pode ser ignorada por cada um de nós, ou por nenhum de nós. Quando começamos a caminhar com Cristo, a se aproximar de Cristo, há uma realidade sim, que é espiritual, e que visa desestruturar, visa nos afastar, visa fazer com que a nossa mente e o nosso coração não assimilem, não se apropriem daquilo que Deus quer que eu e você vivamos nesta vida aqui. Eu quero ler com você então Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, até o versículo 20. Nós vamos ler até o versículo 20 e hoje nós só trabalharemos até o versículo 14. Então, a primeira parte desse tema de hoje, nós vamos trabalhar até o versículo 14 e no domingo seguinte nós continuamos do 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar então, seguir essa orientação de Paulo. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Santo Deus, o Senhor nos apresenta aqui a Tua palavra, pedido do nosso coração, Senhor, é que o Senhor nos ajude a compreender, a entender com o coração, a crer com o coração, em toda essa verdade que o Senhor nos apresenta aqui, em nome de Jesus, amém. Pense um pouco aqui comigo. Meados dos anos 80 para os anos 90, o tema de batalha espiritual foi muito explorado em todo o mundo evangélico, em todo o mundo cristão. Nessa época, alguns livros foram escritos e que viraram um best-seller, recordes de venda. Livros que narravam, por exemplo, um dos livros que abriram esse renovar desse tema, desse assunto, não apenas na igreja, mas por todos aqueles que ouviam falar dos livros e então tinham acesso a essa leitura, que narravam, por exemplo, a realidade da nossa vida aqui, a partir da realidade espiritual. Então, fazia uma ligação, e a narrativa que o livro trazia de forma que tudo o que acontecia neste mundo visível, nesse mundo físico, como uma consequência de toda essa luta, de toda essa batalha entre anjos e demônios que estava existindo. Então ele narrava a batalha dos anjos e demônios, e logo em seguida ele mostrava como que isso acontecia na nossa realidade física, a nossa realidade de vida no nosso contexto. Então o fato é que a partir desse livro, muitos começaram a abrir os olhos para essa realidade espiritual. Eu nunca ouvi falar de demônio possuindo o microfone.
Tava não, vai falar do. Ei, som, ei, som, ei. Ei, som 2, ei. Abriu aí? Só me dá mais ganho agora aí, para eu me ouvir daqui também. Estão ouvindo daí direitinho? Tá? Só eu então que não estou aqui. Acho que é o retorno agora. Ok, então voltando. Esse livro que eu estou falando para vocês é um livro que ficou conhecido como Este Mundo Tenebroso. E ele fazia essa narrativa. A consequência desse burburinho que surgiu nessa época é que alguns começaram a ver o diabo em tudo. Como por exemplo, eu poderia então tentar expulsar o demônio do microfone agora, que, né, assim, na hora que eu estou falando esse negócio, não. Alguns começaram a ver o demônio em tudo, porque o cara pegava, não cumpria com algumas das suas responsabilidades, consequências aconteciam e o cara pensava que era o demônio que estava atrapalhando a vida dele, né? Então você não enche o tanque do seu carro, né? Chega atrasado na igreja porque faltou gasolina e você imagina que foi o diabo que fez o carro parar no meio do caminho, mesmo que a sua esposa tivesse dito: amor, a luz já está acesa, vai acabar a gasolina. Não, vai lá, chega lá. Então era o demônio. O problema também é que enquanto uns começaram a vê-lo ou ver o diabo em tudo, outros começaram a não acreditar em absolutamente mais nada do que fosse espiritual. Então começa-se uma descrença em relação a uma realidade de vida que existe, é um fato. Observe, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia nos fala sobre o diabo. A Bíblia nos fala sobre uma realidade espiritual. A Bíblia nos fala que o diabo é enganador, é mentiroso. Ele quer sim nos afastar das verdades espirituais em Cristo Jesus. Ele quer fazer isso. Então veja como é que então Paulo trabalha, como que ele nos ensina, como que ele nos traz verdades profundas ao nosso coração, dentro dessa realidade que é a batalha espiritual que nós somos inseridos, a partir do momento que os nossos olhos começam a considerar a possibilidade das verdades de Cristo Jesus a respeito da nossa vida. Todas as vezes que os nossos olhos começam a vislumbrar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, tenha absoluta certeza, o diabo tem métodos para fazer com que os nossos olhos desviem novamente da pessoa de Cristo, da obra dele, daquilo que ele quer para a nossa vida. Veja como Paulo faz isso então, aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Grifei aqui, como de costume, algumas palavras para que você observe comigo. Paulo usa aqui, versículo 10 e 11, duas palavras que nos são importantes perceber aqui algumas verdades sobre elas. Paulo diz: sede fortalecidos, no versículo 10, e no versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Primeiro, a sede fortalecido, apesar de estar numa forma de imperativo, no grego é uma voz passiva, assim como enchei-vos do Espírito está na voz passiva, ou seja, eu preciso me deixar encher do Espírito Santo de Deus. Eu também preciso me deixar ser fortalecido. Onde? No Senhor. Alguém falando sobre esse mesmo versículo, trouxe um exemplo de um carregador de celular e uma tomada. A bateria do seu celular
ela é projetada para receber energia e armazenar energia. À medida que ela vai sendo usada, a energia vai caindo e depois é só você conectar de novo na tomada e as forças delas serão recarregadas. A ideia aqui desse versículo 10 é que dentro dessa realidade espiritual, dentro dessa luta espiritual, batalha espiritual que nós somos inseridos a partir do momento que somos aproximados de Cristo pela palavra de Deus, é que nós precisamos nos deixar ser cheios no Senhor e na força do seu poder. Você em Cristo, você passa a ser apto a receber o poder do Senhor, a força do Senhor, para poder permanecer firme. Ou seja, tudo o que é do Senhor para a nossa vida em Cristo Jesus já está disponível a nós. O que nos cabe então é nos conectarmos a Ele. Você não tem que criar a sua bateria, você não tem que criar as estratégias para isso, já está estabelecido, já está posto. O que você precisa é se conectar. Conecte-se a Ele. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que nós nada podemos fazer sem Ele. Ele diz claramente: sem mim nada podeis fazer. Está à nossa disposição. Dentro dessa batalha, observe que o que Paulo faz, antes de nos mostrar quem é o nosso adversário, versículo 11, ele vai trazer para nós contra as ciladas do diabo. Antes de nos mostrar quem é o nosso adversário, Paulo nos mostra, antes de tudo, o que é que nos está disponível para essa batalha. O que é que está disponível a cada um de nós para essa luta que é espiritual, para essa realidade que é espiritual, que ela existe, que muitas vezes não conseguimos enxergar nem discernir quais são as coisas que de fato estão acontecendo para nos afastar dos propósitos de Deus, mas ela está lá, está posta, a Bíblia diz que está. Então Paulo nos mostra que, antes de tudo, nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados com o Senhor, fortalecidos no Senhor. Precisamos nos preparar, precisamos nos recarregar em Deus e na força que é dele. Então observe, essa força não é sua, esse poder não é seu, não é você que tem esse preparo, não é você que tem essas capacidades. O seu papel é apenas se conectar com Ele. Eu queria pensar com você aqui que essa conexão, a gente pode traduzir de maneira prática como exercícios espirituais. Não há como você se conectar ao Senhor, ser fortalecido no Senhor, se as práticas espirituais que Ele nos deixou à disposição não forem exercidas, não forem praticadas. Então imagine, comece a observar aqui qual é a cena que Paulo está montando. Se há uma batalha, se há uma luta em que eu e você estamos entrando, você precisa, antes disso, do seu preparo. E observe, o preparo, ele vem antes de qualquer movimento seu. Essa preparação espiritual que eu e você precisamos ter, ela se dá com práticas espirituais, oração, leitura da palavra. Se você voltar a sua palavra, a sua Bíblia, no capítulo 5, Paulo deixa muito claro como é que você pode ser cheio do Espírito, como é que você pode ser fortalecido no Senhor. É com práticas espirituais, louvando, entoando cânticos espirituais, essa vida em comunhão, essa vida em adoração, essa vida comunitária, é uma das formas que eu e você podemos nos preparar, ser fortalecidos no Senhor
para essa luta que nós travamos todos os dias, desde que acordamos até a hora de dormir. Só que nós acordamos e dormimos, mas essa luta é travada nas regiões celestes a toda hora, até mesmo quando estamos dormindo. Então, eu e você precisamos entender que essas práticas espirituais que a palavra de Deus nos traz, que a palavra de Deus nos orienta, elas são fundamentais, não para que Deus fique feliz comigo, não para que Deus olhe para mim e se agrade da minha conduta. Essas práticas espirituais, o conectar-se com Deus, o ser fortalecido no Senhor, ela é importante para que você possa resistir, para que você possa permanecer firme no dia mau. Observe, o pressuposto é que o dia mau vai chegar. Ele chega. Então, ser fortalecido, deixar ser fortalecido no Senhor, envolve a sua prática espiritual, mas envolve também a sua vida de adoração. Quando nós estamos juntos, adorando a Deus, em torno da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, o que acontece é que nós estamos nos conectando na tomada, nós estamos sendo fortalecidos no Senhor, nós estamos carregando a nossa bateria para funcionarmos plenamente, e essa condição já nos foi dada em Cristo Jesus. Nós podemos nos conectar com Ele, nós podemos avançar nessa batalha, nessa luta, mas podemos fazer isso de maneira totalmente carregados, fortalecidos, cheios dele mesmo. E aí a luta passa a não ser nossa, é uma luta que é dele, porque é Ele que nos carrega, é Ele que nos fortalece. No versículo 11, Paulo então usa o revestir-vos de toda a armadura. Agora, não mais na voz passiva, mas na voz ativa. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, Paulo não apenas está trazendo para nós a ideia de precisamos nos conectar com Deus, deixar Ele nos encher, como também nos mostra que há uma ação a ser realizada. Nós temos que nos vestir dessa armadura de Deus para poder ficar firme. Então, veja, a ação agora que eu e você precisamos é de irmos e pegarmos a armadura que não é nossa, é de Deus. Mas Paulo diz, à medida então que você se enche do Espírito de Deus, à medida que você começa a se conectar com Deus cada vez mais, pelos exercícios, pela prática que Ele já nos deu, pela oração, pelo jejum, pela vida em comunidade, pelo compartilhar, por orar uns pelos outros, à medida em que você se aproxima e é fortalecido nele, então agora hajam, peguem a armadura que Ele também já nos deu. Agora, observe, antes você precisa de um exercício, você precisa se fortalecer, práticas espirituais, práticas de adoração comunitária, mas agora você precisa também de equipamento. Você não pode ir para a batalha simplesmente bem preparado fisicamente. Você não pode participar dessa luta simplesmente bem preparado fisicamente. Você precisa do equipamento correto também. Observe, não dá para nós separarmos, ir para a luta com um bom equipamento, mas sem nenhum preparo físico. Mas também não dá para nós irmos para a luta com um bom preparo físico e sem nenhum equipamento. Você vai ser derrotado na hora. Você vai ser derrotado instantaneamente. Não adianta ter um e não ter o outro. Nessa luta espiritual em que eu e você estamos inseridos, quer a gente reconheça ela ou não, quer a gente enxergue ela ou não,
você tanto precisa ter uma boa armadura, como você precisa ter um bom preparo físico, um bom preparo espiritual. O que acontece é que muitas vezes nós começamos a abraçar a palavra de Deus, a comer a palavra de Deus, a gente mergulha na palavra de Deus e toma toda aquela armadura para nós, mas nós nos esquecemos de que há um preparo que é físico, que é um preparo espiritual. Nós precisamos das práticas espirituais, nós precisamos da prática da oração, precisamos da prática da comunhão, precisamos da prática da adoração coletiva. Quando nós nos juntamos no domingo para celebrarmos, adorarmos, cultuarmos ao Senhor, não é meramente uma prática religiosa, é uma prática onde nós entendemos que aquilo nos fortalece e nos conecta com Deus. Não é apenas para encontrarmos uns aos outros, mas é para encontrarmos ao Senhor. Precisamos desse fortalecimento, mas precisamos também da armadura. Precisamos do preparo, mas precisamos da armadura. Então, não adianta simplesmente buscar a leitura da palavra isoladamente. Você vai estar com a armadura, mas sem nenhum preparo, sem nenhum fortalecimento. A própria armadura começa a pesar. A própria palavra de Deus começa a ser pesada demais. E observe, Paulo então diz que nós precisamos dessas duas coisas para podermos ficar firmes contra os métodos do diabo. Ciladas é metodeia, é a palavra que dá origem à palavra que nós usamos no português, método. Os métodos do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. Ele é habilidoso, muito mais habilidoso do que eu e você juntos. Ele é muito mais experiente do que eu e você juntos. Os métodos dele são experimentados. Sabe o que é isso? Ele teve muitas oportunidades para testar, experimentar, ver o que funciona, ver o que não funciona e poder jogar fora o que não funcionou e só praticar e usar com você aquilo que ele sabe que funciona. E ele não só testa com você, como testa com muitos outros. E ele pode então fazer a seleção dos melhores métodos para agir contra a sua vida. Ele sabe como jogar a sugestão na sua mente e no seu coração para fazer com que você se afaste da revelação de Jesus Cristo que está na palavra de Deus. Não se engane. É por isso que eu e você precisamos de todo o fortalecimento que há no Senhor e de toda a armadura que Deus já nos deixou disponível para podermos ficarmos firmes contra todos os métodos que Ele usa contra nós. Os métodos dele são emocionais, os métodos dele são espirituais, os métodos dele são físicos. Não se engane, não podemos entrar naquele extremo de que muitos terminaram entrando, de ver o diabo em todas as coisas, ou no outro extremo de acreditar que ele não tem participação nenhuma nesse negócio, não tem nada a ver com ele, esquece o diabo não existe. Preste atenção, ele existe, ele é atuante, ele não fica sentado, ele trabalha, ele não se cansa, é o tempo inteiro. Então ele pode pegar experiências suas do passado, jogar como sugestão, jogar como coisa para você fazer assim, não, é melhor não. Aí você começa a, de repente, se sentir desanimado, você começa a se sentir estranho, e você não sabe por quê. E alguém pergunta a você, o que está acontecendo? Foi que houve, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Você fala assim, não, eu só não estou muito... Preste atenção. Ser fortalecido no Senhor. E reviste-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir aos métodos dele. A palavra grega para diabo é enganador, é mentiroso. Jesus diz que ele é o pai de toda mentira. E acredite,
Não é fácil destruir as mentiras do diabo, porque ele é o pai da mentira. Um bom mentiroso não dá na cara que está mentindo. Um bom mentiroso é aquele que só depois você se surpreende e descobre, mas que se algo não viesse à tona para que você descobrisse a mentira, você jamais diria que aquilo tinha sido mentira. Quando alguém que é bom na mentira mente para você, tenha certeza, você acredita. Você acredita. Via de regra, a mentira do diabo vai ser para fazer com que a sua vida se distancie da vida de Cristo, do caminho de Cristo. Vamos para frente. Versículo 12, então, Paulo nos dá uma iluminada melhor nessa cena que ele está traçando e descrevendo para nós. E ele diz assim: por que você precisa ser fortalecido no Senhor, revestir-se das armaduras de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra a esposa, contra o marido, contra filho, contra patrão, contra políticos, contra pessoas. A nossa luta não é contra a sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Veja, quando Paulo diz principados e potestades, para aquele contexto de Éfeso que ele estava escrevendo, isso são termos muito comuns. Dentro de um império romano, principados e potestades é comum para aquelas pessoas. Mas como se Paulo não quisesse deixar nenhum engano, nenhuma dúvida na cabeça desses irmãos, ele diz contra todos os principados e potestades. Mas eu não estou falando desses principados, desses governos, dessas autoridades que nós lidamos todos os dias e vemos e até sabemos das coisas que eles aprontam, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Você lembra qual era o nome do livro? Este mundo tenebroso. Não é contra pessoas que tenham autoridade, não é contra pessoas que nós estamos convivendo constantemente, não é contra as palavras que você ouviu de uma pessoa e te feriram, não é contra ações ou atitudes que alguém possa ter em relação a você e que lhe cause estranheza, lhe causa raiva, talvez lhe cause vontade de separar-se, mas nós estamos lutando contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra ainda uma explicação ainda maior, para que fique muito claro, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a realidade. A nossa luta, muitas vezes, aos nossos olhos, parece que é contra pessoas. Parece que estamos lutando contra a gente. Parece que estamos tentando convencer pessoas. Mas a nossa luta se dá nas regiões celestes e contra as forças espirituais do mal. Portanto, então Paulo agora nos vai narrar ou trazer cada item dessa armadura de Deus. O contexto de Paulo é um contexto em que ele está muito provavelmente preso em uma cela romana, em que Paulo escreve essa carta e ele tem como seus guardas soldados romanos. Paulo, eu lembro do Ricardo Agreste falando sobre essa parte desse versículo, dizendo que talvez Paulo pudesse ter uma certa dúvida, assim, como que eu vou descrever essa armadura de Deus? Como que eu vou narrar isso aqui? E de repente ele olha para aquele soldado
E ele pode ter chamado aquele soldado assim: olha, muito obrigado porque você me deu aqui uma ideia espetacular. Você foi assim um instrumento de inspiração de Deus para a minha vida. E aí pronto, a partir dali ele começou a falar do evangelho para aquele guarda, e provavelmente deve ter se convertido, porque chegava perto de Paulo, ouvia e não tinha jeito. Paulo então, dentro daquela cela, vendo aquele soldado, ele começa então a dizer assim: tomem pois toda a armadura de Deus. O contexto de armadura de soldados era muito comum para aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta lembrarem da armadura. O que é uma armadura? Eles viam esses soldados o tempo inteiro. Então, quando ele diz tomem a armadura de Deus, aqueles irmãos têm na sua mente com muita clareza de que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Então a armadura que nós temos que tomar não é aquela armadura dos soldados romanos, mas é a armadura de Deus. Há uma batalha sim que nós precisamos travar, nós precisamos ter consciência dela, mas as armas que nós vamos carregar não são as armas que o nosso coração pecaminoso tem, não são as armas que muitas vezes na nossa ira nós queremos lançar mão delas e usá-las, mas são as armaduras de Deus. Então, dentro da nossa realidade de vida, quando começamos a nos aproximar de Cristo, eu e você precisamos entender que não são essas armas humanas que nós temos para usar como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como seguidores de Jesus Cristo, mas nós precisamos entender que nós precisamos lançar a mão da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabalável no propósito ao qual nós somos chamados, inabalável no caminho que nós começamos a nos aproximar e a crer. Quando então nós começamos a crer, quando há a possibilidade da fé ser uma realidade na nossa vida, eu e você precisamos entender: não dá para entrar nessa onda sozinho, não dá para fazer esse caminho sozinho, não dá para se aventurar nesse caminho que para a nossa natureza humana é loucura, sem lançar mão das armas devidas, do preparo devido, do fortalecimento que nos é devido e que nos cabe e que nos está à disposição. Eu e você precisamos permanecer inabaláveis, mas nós precisamos lançar mão da armadura de Deus. Versículo 14 então, nosso último versículo. Obrigado pela carreirinha. Estais, pois, firmes. Como é que eu fico firme? Se a questão então é: eu começo a crer, o que eu faço agora? A orientação de Paulo é: devagar, calma, fiquem firmes. Não se preocupa com outra coisa, se preocupa em permanecer, resistir. Para a nossa geração, esse é um conselho importantíssimo. Nós não costumamos a permanecer muito tempo em adversidades. A nossa geração foi ensinada a estarmos tentando outras alternativas cada vez que as adversidades surgem para nós. Começa a ter uma dificuldade, a gente pensa assim: vamos tentar outra coisa. Paulo diz: não, eu creio. E agora querido, calma. A vida não é como um micro-ondas, a vida não é descartável, a vida envolve uma luta que é muito longa, é só o começo. Fiquem firmes. Como é que você vai ficar firme então? Você tem um coração que tenta mudar o tempo inteiro, você tem uma postura que tenta alternativas o tempo inteiro, você começa a sofrer as adversidades, as tempestades, você começa a ter toda a turbulência que a vida traz, que a luta espiritual lhe traz. Conselho da palavra de Deus: fica firme,
fica firme, cingindo-vos com a verdade. Você vai colocar sobre os seus ombros a verdade. Nós começamos o culto e nós lemos Jesus Cristo nos explicando em sua oração com o próprio Pai o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nessa batalha espiritual, muitos caem porque se esquecem que para as coisas visíveis, para as coisas invisíveis, para aquilo que você viu e o que não viu, para o que você ouviu e o que você não ouviu, para as coisas que você consegue entender e para as coisas que você não consegue entender, a palavra de Deus é que vai te sustentar. Muitos de nós caímos porque nos esquecemos que a palavra de Deus é a única rocha em que nós podemos permanecer firmes. Você lembra que Jesus diz que aqueles que ouvem a sua palavra será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. As tempestades vêm, passam, mas ele permanece, porque ele está sobre a rocha. A verdade da palavra de Deus é o que precisa ser aquilo que nos veste todo o tempo. Lá na frente, Paulo vai falar sobre a palavra novamente, mas não mais como algo que nos torna firmes e nos faz permanecer, mas como um instrumento nessa própria guerra. Então observe, agora Paulo está trazendo aqui a verdade do Evangelho como aquilo que nos fortalece, independente das adversidades. Mas ele diz também, vestindo-vos com a couraça da justiça. Querido, eu já vi homens a serem envergonhados por Satanás. Muitas vezes, pessoas querem lutar nessa luta espiritual, porque acreditam que têm méritos, que têm poder em si mesmo, que têm uma vida muito íntegra com Deus, têm uma caminhada muito reta diante do Senhor. Não é raro, às vezes, em que homens se aproximam de pessoas que estão sofrendo opressões espirituais, possessões inclusive. Muitas vezes o próprio diabo levanta acusações da vida daquela pessoa. Você sabe por quê? Porque nós precisamos partir para essa luta, nos vestindo com a couraça da justiça, que não pertence a nós, mas pertence a Cristo. Você não permanecerá firme e não vencerá nessa batalha, porque você é bom, porque você sabe lutar, porque você sabe ser muito hábil. Aquilo que nos faz permanecermos é a justiça que é de Cristo. Eu já vi pessoas caírem aos prantos, porque foi orar por um possesso, um endemoniado, e o demônio trouxe à tona pecados daquela pessoa. Como é que você vem orar aqui para que eu seja expulso? Eu sei que você está acessando pornografia, eu sei que você tem feito coisas com jovens da igreja, e naquele momento as máscaras caírem da pessoa. Esse texto me veio à mente. Vestindo-vos com a couraça da justiça.
o que nos faz permanecer firme não é a nossa conduta 100%, mas é a justiça de Cristo, porque ela é 100%. Eu chamei a menina, deixei o bicho lá e fui conversar com ela. E eu disse para ela assim: quem falou o seu coração agora? Ela disse: o diabo. Eu disse: não, Deus falou o seu coração. Deus revelou a você e a todos um pecado que estava ali assediando e você estava cedendo a ele. Vista a justiça de Cristo. Vista agora e volta para a batalha. Pede perdão a Cristo e volta para a batalha. Eu saí e deixei ela lá. Alguns minutos depois, essa jovem estava lá, de pé, orando para que Deus expulsasse aquele demônio daquele jovem. Você sabe o que é isso? Que às vezes a gente precisa de um chacoalho, de um tapa na cara, para entender que não é a nossa força, é a de Cristo. Não é a nossa justiça, é a de Cristo. Eu e você somos pecadores, mas que em Cristo fomos lavados, remidos, alistados para essa batalha. Vista a verdade e a justiça que é de Cristo. Você pode sair daqui hoje pensando o seguinte: ok, essa possibilidade pode parecer um tanto quanto real. Deixa eu dizer a você, não entre nessa batalha sem que seja dobrando os seus joelhos diante de Cristo, para que Ele vista você com a própria justiça dele. Mas talvez você possa hoje lembrar que você tem andado esquecido. Lembrar que você tem andado desatento nessa batalha. Eu quero dizer a você que você precisa voltar a se conectar com Deus, ser fortalecido. Práticas espirituais, prática de adoração comunitária, coletiva. Essas foram as formas que Deus já nos deixou acessível para fortalecer a nossa alma e o nosso coração. A palavra que nos veste e nos torna firmes, e juntos nós podemos continuar vencendo. Domingo que vem nós vamos para a segunda parte. Nós vamos ver que Paulo não está tratando sobre perder a vida em Cristo, mas há muito mais, porque quando nos esquecemos dessa batalha, nós podemos viver salvos, porém insignificantes. Mas Jesus nos chamou para uma vida de significado com Ele, para toda a eternidade. Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Você crê e adora? Essa é a pergunta que você precisa responder no seu coração ao Senhor. Ao Senhor. Santo Deus, eu creio.
Então me ajuda. Pois eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu erro, mas o Senhor é santo, perfeito. Eu não sei o que vem pela frente, mas o Senhor sabe. E é o Senhor que nos dará todas as coisas. Então, Senhor, pelo Teu Espírito, nos guia. Nos veste, ilumina-nos os olhos do coração, para entendermos a Tua palavra todos os dias. Não entender a voz dos homens, mas entender a voz do Senhor, que está escrita. Faça assim, Senhor, porque o que nós precisamos no fim de tudo é de Ti conhecer, porque esta é a fé eterna, conhecer a Ti e a Teu Filho Jesus.